A história da vida de William Marion Branham. Quarta parte. Visita de um anjo. As visões continuaram. Seus colegas ministros disseram-lhe que suas visões não eram de Deus. Foi-lhe dito que um espírito maligno o possuíra. Isso o incomodava profundamente. O fardo ficou pesado demais para suportar. Assim ele foi para um lugar deserto para encontrar a vontade de Deus. Ele estava tão empenhado que prometeu não voltar sem uma resposta. Foi lá, numa velha cabana onde caçava com armadilhas, que o anjo do Senhor lhe deu sua comissão. Entre outras coisas, o anjo lhe disse isto: se conseguir que as pessoas creiam em ti e fores sincero quando orares, nada se parará diante de tuas orações, nem mesmo o câncer. Todas as dúvidas se foram. Ele agora tinha uma comissão e avançou corajosamente. O reavivamento de cura havia começado. Centenas de milhares participaram das campanhas Branham. Milhares foram curados em nome do Senhor Jesus Cristo. Outros evangelistas, tais como Oral Roberts, T.L. Osborne e A.A. Allen, logo seguiram o irmão Branham e deram início a seus próprios reavivamentos de cura. O Senhor fez chover suas bênçãos como nunca antes. A mão de cura de Jesus Cristo tinha mais uma vez tocado o seu povo. Muitas vezes tenho chorado de alegria pelo recente dom de Deus à igreja, nosso amado irmão William Branham, com seu maravilhoso dom de cura. Este é um caso de Deus fazendo muito mais abundantemente além daquilo que podemos pedir ou pensar. Efésios 3:20. Pois nunca vi ou li nada igual ao ministério de cura de William Branham. Reverendo F.F. Bosworth, evangelista de renome mundial e um dos pais fundadores da denominação Assembleias de Deus, assim como do moderno movimento pentecostal. Um dos casos, observamos como ele falou com um homem deitado numa maca. Inicialmente, não houve nenhum sinal de resposta inteligente do homem. A explicação, então, veio da esposa de pé ao seu lado, que o homem não apenas estava morrendo de câncer, mas era surdo e não podia ouvir o que estava sendo dito. O irmão Branham disse, então, que seria necessário o homem receber sua audição para que ele pudesse instruí-lo sobre a cura de seu câncer. Houve um momento de oração. De repente, o homem podia ouvir. Grandes lágrimas rolaram pelas faces daquele homem, cujo semblante havia sido tão inexpressivo e indiferente a noite toda. Ele ouviu com profundo interesse enquanto era informado da sua libertação do câncer. Reverendo Gordon Lindsay, autor talentoso, ministro e fundador do Instituto Cristo para as Nações. O irmão Branham disse: o congressista está curado. Meu coração deu um salto. Eu dei um passo e aceitei o Senhor como meu curador. Coloquei de lado minhas muletas e o fundo do céu desabou. William D. Upshaw, congressista, 1919 a 1927 e candidato a presidente dos Estados Unidos em 1932. Aleijado desde que, devido a uma queda, fraturou as costas quando criança. Ele tinha 84 anos quando foi completamente curado por meio da oração do irmão Branham, depois de ter estado aleijado por 66 anos. Ele nunca teve necessidade de cadeiras de rodas ou muletas pelo resto de sua vida.
Fiquei deitada de costas durante 8 anos e 9 meses com tuberculose e os médicos haviam me desenganado. Eu mal pesava 22 quilos e parecia que toda a esperança se fora. Então, de Jeffersonville, Indiana, veio o reverendo William Marion Branham em uma visão que ele tinha visto de um cordeiro sendo pego no deserto e que estava clamando Milton, que é onde eu moro. O irmão Branham nunca tinha estado aqui ou conhecido alguém daqui. Entrando, ele pôs as mãos sobre mim e orou, invocando sobre mim o nome de nosso querido Senhor Jesus. Algo pareceu apoderar-se de mim e imediatamente eu estava de pé e agradecendo a Deus por seu poder de curar. Sou agora a pianista da Igreja Batista aqui. Georgia Carter Milton, Indiana, foi curada de tuberculose terminal em 1940 e nunca sofreu dessa doença mais um dia em sua vida. Ela representa dezenas de milhares de pessoas que foram curadas através do seu ministério e estão sendo curadas ainda hoje. O irmão Branham frequentemente descreve uma coluna de fogo que vindicava seu ministério. Esteve presente em seu nascimento, foi vista por milhares na margem do rio Ohio e parecia segui-lo onde quer que fosse. Foi em 1950 que o Senhor deu tanto a crentes quanto a descrentes prova infalível de que esta coluna de fogo estava com o profeta. A noite estava envolta em controvérsias no Sam Houston Coliseu. O irmão Branham liderava um reavivamento de cura que estava abrangendo todo o país. As bênçãos do Senhor Jesus estavam sendo derramadas como chuva sobre os campos espirituais de trigo. Mas os grandes sinais e prodígios não vieram sem críticas. Como sempre, o inimigo levantou um adversário. As duas forças se encontraram em Houston, Texas, e o anjo do Senhor, ele próprio, desceu para travar a batalha. Milhares já estavam presentes para testemunhar os inúmeros milagres que seguiam esse homem de Deus. Um dia antes, um grupo de ministros locais desafiou o profeta a um debate sobre a cura divina. Mas o desafio ficou a cargo do velho e leal companheiro do profeta, o reverendo F. F. Bosworth. Os muitos céticos foram liderados por um ministro batista local e crítico declarado da cura divina. O debate, prestes a acontecer, vazou para os jornais que rapidamente publicaram as manchetes. Debate teológico acirrado hoje às 19 horas no Sam Houston Coliseu. O cético contratou um fotógrafo profissional, Ted Kipperman, dos estúdios Douglas, para documentar o debate. Naquela noite, as fotos foram tiradas com o irmão Bosworth de pé, modestamente, enquanto o cético posava em posições intimidantes, uma vez com o dedo no rosto do velho e humilde homem. Quando o debate começou, o reverendo Bosworth rapidamente provou a certeza da cura divina com evidência bíblica. E então, para não deixar nenhuma dúvida, pediu que todos os que haviam sido curados de suas enfermidades se levantassem. Milhares se puseram de pé. Depois que aqueles que foram curados se sentaram, ele pediu que todos aqueles que foram curados pela cura divina, que eram membros fiéis da denominação deste homem, se levantassem. 300 membros da igreja se levantaram para exibir orgulhosamente a misericórdia que o Senhor Jesus lhes tinha mostrado. O desafio então veio do cético: que aquele curador divino venha à frente, que ele faça a sua apresentação. O irmão Bosworth deixou claro que Jesus era o único curador divino. Mas o falatório do cético continuou. Finalmente, o irmão Bosworth convidou o irmão Branham à plataforma. Ele aceitou o convite em meio a gritos de apoio. O profeta, cheio do Espírito Santo, deu a seguinte resposta:
Eu não posso curar ninguém. Isso eu digo. Quando eu era bebê, nascido no estado de Kentucky, de acordo com a minha própria mãe querida, e que tem sido vindicado ao longo da minha vida, houve uma luz que entrou no quarto daquele velho casebre lá. Onde ela estava, sem assoalho, sequer tinha janela. Ele só tinha uma coisinha velha que servia de janela lá, como uma pequena porta, e abriram-na por volta das 5 horas da manhã. E esta luz entrou circulando exatamente ao raiar do dia. Desde aquela época, ela tem estado comigo. É um anjo de Deus. Ele se encontrou comigo em pessoa alguns anos atrás. Ao longo da minha vida, ele me disse coisas que aconteceram e eu as disse exatamente como ele me disse. E eu desafio qualquer pessoa em qualquer lugar a ir à cidade onde fui criado ou a qualquer outro lugar em que uma afirmação alguma vez tenha sido feita em nome do Senhor que não tenha acontecido exatamente da maneira que ele disse. Depois que ele disse essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre a plataforma e o animado fotógrafo tirou uma foto. O irmão Branham deixou a plataforma com uma declaração simples, porém profética. Deus vai testemunhar. Eu não vou dizer mais nada. O sócio do Sr. Kipperman rapidamente se pôs a trabalhar, revelando as fotografias para os noticiários da manhã seguinte. Ele percebeu algo estranho quando tirou a primeira fotografia da solução reveladora. Ela, assim como as 5 fotografias seguintes, estavam em branco. Ele levou a mão ao coração e balançou para frente quando tirou a última cópia fotográfica da solução. Lá, naquela última foto, estava a coluna de fogo de forma visível, pairando sobre a cabeça do profeta de Deus, William Marion Branham. Os filhos de Israel testemunharam a coluna de fogo guiando Moisés, e as pessoas deste dia moderno testemunharam essa mesma coluna de fogo guiando outro profeta. A fotografia foi rapidamente entregue a George J. Lacey, examinador profissional de documentos questionáveis para o FBI Estados Unidos, que autenticou a fotografia com sua opinião de perito. Isso foi muito antes dos computadores ou câmeras digitais, e não pôde ser explicado por quaisquer métodos conhecidos pela ciência, a não ser que havia uma luz real sobre a cabeça de William Branham. Hoje, essa mesma fotografia pode ser vista na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, na capital do país, Washington, Distrito Federal. O laudo elaborado pelo Sr. Lacey está disponível a todos que quiserem examiná-lo. Fim da 4ª parte.